Já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Então, estaremos nessa tarde, rapidamente, trazendo uma palavra ao seu coração, para que você possa entender e perceber os conselhos que a Bíblia fala, que a Bíblia deixa para todos quanto se dizem servir a Cristo, se dizem fazer a vontade de Deus. E essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, que diz e abre a boca dizendo: já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E nessa tarde, em rápida palavra, eu quero deixar aqui para vocês um tema: não seja sócio dos que não presta. Não seja sócio daquilo que não presta. Não seja sócio do que não presta. Não se associe com aquilo que não presta. Porque o apóstolo Paulo é que está dizendo: já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Glória a Jesus. Na igreja de Coríntio, tinha alguém que estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. Na igreja de Corintos, tinha alguém que estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. E ele estava tendo caso com a sua madrastra. Na igreja de Coríntio, havia alguém que estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. Ele estava tendo um caso com a sua própria madrastra. E segundo Paulo, a igreja de Corintos, ao invés de afastar o tal, ou ao invés de se afastar do tal homem, ao contrário, andava associado com ele. E a igreja de Corintos, ao invés de se afastar do tal homem, andava ao lado dele, andava associado com ele. Associar-se, segundo o dicionário, significa ser sócio, ser conivente, ambíguo. Segundo o dicionário, associar-se significa ser sócio, ser conivente, ser ambíguo do pecado ou do malfazejo ou do tal que estava praticando o mal. Se o apóstolo Paulo teve aquele ato como imundo e profano, então por que nós vamos permanecer sócio do que é reprovado pela Bíblia? Se o apóstolo Paulo teve aquele ato como um ato imundo e profano, então por que nós que dizemos servir a Cristo, servir a Deus, vamos permanecer sócio do que é reprovado pela Bíblia? Uma igreja que
dia de Cristo, quando mesmo disse, aleluia, estais inchado, nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo se irou com aqueles que se diziam ser servo de Cristo, diziam-se ser servo de Deus, e viu o homem tendo caso com a mulher do seu pai e a sua madrastra, e a igreja, ao invés de ter se levantado contra aquele homem para o expulsar de dentro da igreja, a Bíblia vai dizer que eles não se doeram, que eles não se condoeram, fizeram vista grossa para o caso que estava tendo dentro da igreja, o caso de pecado, um caso diabólico, um caso demoníaco. Uma igreja que é sócia do que não presta, uma igreja que é sócia daquilo que a Bíblia tem como imundo, não é igreja de Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo se levanta dizendo: se vocês permanecerem associados com o mal, associado com o pecado, achando bonito o pecado, vocês não são igreja de Cristo, vocês não são igreja de Deus. Aleluia! Paulo abre a boca para dizer: vocês estão inchados, nem ao menos vocês se entristecem por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. A pessoa que comete pecado, a pessoa que comete iniquidade e diz servir a Cristo, ele não pode permanecer dentro da igreja praticando o mesmo pecado. Ele tem que ser tirado, ele tem que ser repreendido, ele tem que ser afastado. Oh glória! Então, se Paulo se irou com a ação infame daquela igreja que estava aceitando aquele pecado entre eles, aleluia, que se diziam servir a Jesus Cristo, então, porque nós que nos dizemos servir a Jesus Cristo, iremos aceitar o pecado no meio da igreja, como muitos querem, aceitam e fazem vista grossa. Observe, Paulo se ira. Se Paulo se irou, porque nós não iremos se irar, porque nós não iremos nos levantar, porque nós não iremos condenar o pecado, porque nós iremos aceitar o pecado no meio da igreja, aonde muitos dizem que está servindo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Se então, observe, Paulo se irou com a ação infame daquela igreja que estava aceitando aquele pecado entre eles, os que se diziam servir a Jesus Cristo. Então, porque nós que nos dizemos servir a Jesus Cristo, iremos aceitar o pecado no meio da igreja, como muitos querem aceitar e fazem vista grossa. Você não pode aceitar o pecado. Se você diz que serve a Cristo, se você diz que serve a Deus, você tem que protestar contra o pecado. Todos aqueles que aceitam o pecado na igreja, eles também estão na mesma condição de imundo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora escrevi que não vos associeis. 1 Coríntios, capítulo de número 5, tá bom aí? Capítulo de número 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: e não vos associeis, aleluia, mas agora que
Mas agora escrevi, aleluia, que não vos associeis. Não seja sócio, não seja sócio daquilo que não presta. É Paulo dizendo à igreja: você diz ser crente, você diz servir a Deus, você diz ser religioso, mas você aceita o pecado na igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 5:11: mas vos escrevi dizendo que não vos associeis, não vos associeis, não seja sócio daquilo que não presta. Neste tempo, aleluia, nesse texto, Paulo, o apóstolo, ainda acrescenta dizendo: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele dizendo-se, olhe bem só, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for beberrão e roubador. Não se associe com os devassos, não se associe com os avarentos, não se associe com os idólatras, não se associe com os maldizentes, não se associe com os que bebem, não se associe com quem rouba, com tal, nem ainda comais com ele, nem, aleluia, se assente na mesa com ele. Com o tal eu digo: não saia para comer, não saia para se alimentar, não andeis com os devassos. Igreja que se diz ser igreja de Cristo não anda associado com o que não presta. Que igreja é esta que diz servir a Deus? Que igreja é esta que diz servir a Cristo e se associa com as coisas podres que a Bíblia condena, que anda ao lado ou lado a lado com as coisas podres que a Bíblia condena? Que igreja, aleluia, é esta que diz servir a Deus? Que igreja é esta que diz servir a Cristo e se associa com as coisas podres que a Bíblia condena, que anda lado a lado com as coisas podres que a Bíblia condena? Esta não é a igreja de Cristo. Esta não é a igreja do Salvador. Nunca será. A igreja de Cristo é uma igreja desviada, é uma igreja apóstata, é uma igreja afastada da salvação. Aleluia. Usa a Bíblia, mas não serve a Cristo. Serve ao seu ventre, serve ao seu ego, e as pessoas indo para o inferno. O líder da igreja que não se levanta irado contra o pecado dentro da igreja que ele é líder, então esse líder não é de Cristo, ele é do diabo. O líder da igreja que não se levanta irado contra o pecado dentro da igreja, que ele é líder, então este líder não é de Cristo, este líder é do diabo. Todo líder, todo obreiro, todo pregador da palavra, todo pastor, seja ele quem for, mas que se diz ser um líder religioso e ele não prega contra o pecado, ele não é de Cristo, ele é de Satanás, ele é dos demônios. Está usando a Bíblia, mas para o seu próprio ego, está permitindo que as pessoas vá para o inferno. O líder que faz vista grossa para o pecado dentro da sua igreja, mesmo vendo que o
faz vista grossa para o pecado dentro da sua igreja, da igreja que ele é líder, mesmo vendo que o pecado está acabando com a comunhão da igreja, ou com a comunhão do homem com Deus, este líder também está em pecado, e quem está em pecado não fala contra o pecado. E Jesus Cristo disse que Beelzebul não expulsa Beelzebul, que Satanás não expulsa Satanás, mas se eu expulso Beelzebul pelo dedo de Deus, verdadeiramente é chegado o reino dos céus. Se expulsa Beelzebul pelo Espírito Santo de Deus, pelo dedo de Deus, pela pregação do Evangelho, sendo contra o pecado. O líder que vê as suas ovelhas no pecado, bebendo, fumando, aleluia, se prostituindo, idolatrando, roubando e na devassidão, e ele não fala nada, é porque ele pratica o mesmo pecado. Vou repetir: o líder que vê as suas ovelhas no pecado, bebendo, fumando, se prostituindo, idolatrando, se curvando a imagem de escultura, roubando, andando na devassidão, e ele não fala nada, é porque ele também pratica, faz o mesmo pecado. O líder que vê as suas ovelhas bebendo, fumando, se prostituindo, idolatrando, na idolatria de imagem de escultura, na devassidão, e não fala nada, aleluia, porque ele também pratica o mesmo pecado, e por isso ele não tem força para repreender o mal, aleluia. É por isto que o apóstolo Paulo disse: não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa conduta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa conduta. Você que se diz religioso, você que se diz pregador da Bíblia, mas permanece no pecado, ou deixa as pessoas permanecer no pecado, o apóstolo Paulo está dizendo que não é boa a vossa jactância. Ou não sabeis que o pecado na vida de uma só pessoa na igreja, se este pecador não for corrigido, ele vai conseguir levar os outros a achar que pode pecar e não vai dar em nada o pecado que ele cometeu, aleluia. O pecado tem que ser repreendido para que os outros não achem que pode permanecer no pecado e, aleluia, Deus o aceita no pecado e que não haverá correção sobre o seu pecado. Está escrito, louvado seja Deus, aleluia, em 1 Coríntios capítulo de número 5, aleluia, versículo de número 7, se não me falha a memória. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9: já por cartas vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Já por carta, já tenho vos escrito que não ande de mão dada, que não ande de mão dada com aqueles que são devassos, com aqueles que se prostituem, com aqueles que roubam, com aqueles que adoram imagem de escultura. Idolatria é adorar imagem de escultura. Com os que andam na prostituição, com os que andam bebendo, praticando tudo aquilo que não presta, já tenho escrito por carta que não ande, que não se associe com os que se prostituem ou com os devassos, louvado seja Deus.
Não quero, mas isto não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, louvado seja Deus, que quando ele fala para não se associar com aqueles que são devassos, com aqueles que são roubadores, com os idólatras, aleluia, não é com os do mundo, porque isso seria necessário nós sairmos do mundo, mas digo para não se associarem com os que se dizem ser irmão e praticam isto. 1 Coríntios 5:11 diz servir a Cristo, diz servir a Deus, mas permanece no pecado, praticando o que não presta, bebendo, fumando, se prostituindo, idolatrando, na devassidão. E quando o pastor vai pregar a palavra, acha que o pastor está mentindo e que o pastor não pode pregar e que o pastor é tolerante, é intolerante. Aleluia! Nós não somos intolerantes, nós pregamos o que está escrito na palavra de Deus. Como é que uma igreja diz servir a Cristo, aleluia, e anda ao lado daqueles, e é sócio daqueles, aleluia, que dizem ser irmãos, mas eles andam roubando, eles andam na devassidão, na prostituição, na nudez, mostrando o seu corpo, é maldizente e é idólatra. Diz servir a Cristo, mas anda fazendo tudo aquilo que a Bíblia condena. Por isso o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, diz em 1 Coríntios capítulo de número 5, do 3 a 5, a seguinte palavra: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que praticou este ato em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e no meu espírito, aleluia, e no meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Que este que comete tal coisa seja entregue a Satanás, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Que a sua carne seja entregue a Satanás, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. O apóstolo Paulo disse: seja entregue a Satanás todo aquele que se diz irmão, mas pratica todo e qualquer ato libidinoso que fere as sagradas escrituras. Igreja que se associa ao pecado não é a igreja de Cristo. Líder que aceita o pecado na sua igreja e pratica o pecado, esse líder não é líder de Cristo e nem do seu evangelho, mas ele é de Satanás. Lembre-se disso, leia a palavra, veja o que está escrito na Bíblia. Igreja que o homem bebe e fuma, se prostitui, rouba, mente, idolatra, e o seu líder abre as portas e anda associado com isso. Esse líder, segundo Paulo, o escritor que muitos aqui adoram, segundo Paulo, esse líder não é de Cristo, esse líder é de Satanás. Quem usa ele é o próprio diabo, porque a Bíblia vai dizer que o diabo se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros
Cristo. Por isso muitos acham que Deus aceita todas as coisas. Deixa uma palavra para você que ouviu a Bíblia nessa tarde. Aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e veja que o líder que aceita na sua igreja e faz vista grossa para o homem, a mulher que bebe, que fuma, que se prostitui, que adora imagem de escultura, é idólatra, é profano, é devasso, e ele não repreende o pecado, levanta os outros a fazer a mesma coisa. Esse líder não prega o Evangelho de Cristo. Esse líder é de Satanás. Esse líder é do diabo, porque o Evangelho veio para tirar o homem do pecado e não para deixar o homem no pecado, para que o homem ache que pode pecar e vai entrar no céu de qualquer jeito. Eu sou crente, aceitei a Cristo, salvo pela loucura do Evangelho. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho, ou pela loucura da pregação do Evangelho. Ou você aceita a Cristo para ser crente salvo pela loucura da pregação do Evangelho, ou você estará indo para o inferno, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Seja salvo, seja livre, seja crente. Deixe de dureza de coração, fazer sinal da cruz, penitência na cruz não salva a ninguém. Não adianta endurecer o coração. Se você não aceitar ao Cristo da Bíblia, você está perdido. E não é como muitos dizem: eu já tenho Jesus, já tenho a Deus no meu coração, já aceitei dessa forma. Você precisa aceitar a Cristo, abandonar o mundo de pecado para morar no céu. Senão, você será condenado. Que Deus continue te abençoando e te dando graça.